Meditação Mundial, ao vivo. E para iniciarmos o nosso assunto de hoje, eu quero dizer assim, vocês se lembram que vou falar aqui que nós somos filhos de Deus, não somos? Somos. E a gente já viu que o universo, a gente não herda o universo, né? A gente conquista o universo. E para fazermos esta conquista do universo, nós precisamos entender como este universo funciona, é claro. E as coisas que mais atrapalham o funcionamento do universo, aliás, param o funcionamento do universo, bloqueiam o funcionamento do universo, são aquelas três coisinhas. É a ansiedade, o estresse e o medo. São as três coisas que param o universo de funcionar. E daí tu me perguntas assim, como eu irei resolver os meus problemas? Como eu irei encontrar paz? Sendo que estamos preocupados com a paz a encontrar. Sendo que estamos ansiosos dela também a encontrar, né? E vocês lembram que hoje vou usar as falas de Jesus, porque grandes falas, né? Até hoje não compreendidas. Ele disse que quando ele partiu de volta, ele disse que ficássemos com a paz dele, fiquem com a minha paz. E ele disse que, só que era em outras palavras, ele teria utilizado a palavra shalom, que significa boa noite ao Jordelei. Vamos só dar as boas-vindas a ele antes de continuarmos. Jord? Pedro, eu tô aqui, só que a imagem não chegou, ou voltou? A imagem chegou. Ótimo, muito boa noite. Boa noite, obrigado, desculpa o atraso, mas o meu computador está um pouquinho lento hoje para acessar tudo. Prazer bem. estar com vocês. Prazer é nosso, estamos falando de provisões hoje, Jordi. E eu estou citando frases de um ser que tu admira muito, Jesus Cristo. Eu estava escutando lá no YouTube. Ah, exatamente. E ele disse, né? Ele disse que a paz de espírito, né, e a plenitude, que significa shalom, né? A paz de espírito e a plenitude eu vos entrego, né? Desde que não turvem os vossos corações. E a gente, no dia a dia, não prestou atenção nesta condição pequena de não turvar os nossos corações, né? De não poluirmos ele com preocupações, com estresse, com medos. E a gente então busca e tende a querer fazer tudo na vida para buscar as nossas realizações. Mas a gente não consegue ainda entregar tudo isso, porque não conseguimos entrar na paz, porque esta é a condição para tudo isso, né? Porque a partir do momento... Porque, por exemplo, assim, a gente fica pensando em paz, né? Que paz é essa? Porque quando a gente pensa em paz, a gente pensa nas coisas do mundo, né? O mundo, ele nos dá paz condicionada, né? Condicional, quando a gente consegue controlar alguma situação, ter algum certo controle sobre as coisas vão como a gente planejou, como a gente pensou. Daí, então, a gente pensa assim, puxa, estamos tendo uma paz aqui no mundo. Mas essa paz que ele fala é a paz interior, né? Ele oferece a paz interior, desde que, é claro, a gente não perturbe o nosso coração, nós estaremos em paz interior. Então, ele diz assim, a gente pode entender este funcionamento do universo como? Como se desde que a gente esteja em paz, nesta paz interior, o universo provê todo o resto. O universo provê todo o resto se nós estejamos nesta paz interior, né? E essa paz interior, ela depende do desapego. Ela é única e exclusiva dependência do desapego. Do desapego da ansiedade, do desapego do estresse. São as duas coisas que temos que nos desapegar se quisermos entrar na paz, a qual daí então o universo consegue fazer tudo por nós.
E a gente muitas vezes acorda de manhã pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, né? A gente vive numa mente de condições. Eu tenho que fazer assim, hoje eu tenho tais coisas para fazer, eu preciso resolver tais questões, tais problemas. Mas a gente está muito enganado em manter essa mente de condições, ao invés de desenvolvermos uma mente de provisões, né? Nós temos uma mente focada em exigências ou em provisões? Porque quando nós estamos com a mente focada em exigências, nós estamos na falta, nós estamos no precisamos, no temos que. Mas quando a gente solta para a parte das provisões, a nossa mente passa para o confiar. E nisto, o universo consegue passar a agir através de nós, porque nós precisamos descansar para que Deus trabalhe. Quando nós estamos trabalhando, Deus está descansando. Então nós tentamos fazer por nós, eu preciso fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, eu preciso disso para que tais coisas aconteçam. Quando na verdade a gente está impedindo que o universo haja. Estamos nós e nosso pequeno ego tentando agir e fazer melhor do que o universo, que poderia por nós fazer, através de nós fazer. Se nós, desde o primeiro princípio, já tivéssemos a mente da provisão. Porque o universo ele não nos pede que a gente... ele já nos provê todas as coisas. Ele só nos pede, para que ele possa agir, que nós estejamos em paz. Pedro? É esse assunto que nós vamos desenvolver ao longo da nossa meditação de hoje. Emmanuel. Muito, muito, muito interessante todas as suas colocações. E eu, faz alguns anos, né, que eu trabalho com essas mentalidades, em especial quando eu comecei a estudar e aplicar, fiz alguns cursos das barras de Axis, né? O que nós temos o costume, né, a humanidade como um todo? A gente tem o costume de buscar mais conhecimento. Ou seja, a gente imputa informação, conhecimento, para quê? Para que nós possamos ter mais controle sobre as coisas. A gente tem mais informação, mais conhecimento para ter mais controle. Só que, ao mesmo tempo, esse é um processo contrário à entrega. Ele é contrário ao processo de fé. Então, quando você tem uma necessidade de ter muito controle, você está indo no sentido contrário do processo, né? E assim, você acaba, na verdade, atrapalhando muito o universo em vários dos seus planos, porque você quer tomar as rédeas de coisas que você não tem o controle, que talvez você nunca tenha o controle. Porque os planos, né, divinos, enfim, eles são muito mais complexos do que a gente imagina, tem muito mais variáveis do que a gente imagina. Então, e é interessante, né, naqueles assuntos, nas questões de prosperidade, enfim, que vocês falam muito, né, uma das coisas que você batia muito é que quanto mais você precisava controlar as suas finanças, centavo por centavo, mais dificuldade você tinha para prosperar. E isso é um fato, porque eu parei de fazer isso, eu fazia isso, eu tinha planilhas e tudo mais. E quando eu parei, a coisa ela realmente evoluiu. Claro que eu tenho um controle interno, mental, uma coisa macro, mas não aquela coisa detalhada, que sabe... Tu tem mais a confiança, né? Isso. Tu descansa, tu confia, Deus trabalha. Isso, então é trazido para ti aquilo que você precisa, né? Então, por quê? Que nem a lei, né, universal, acho que era a sexta, que é a lei da funcionalidade, né? A quinta. Tudo tem que ter uma função, né? Se aquela coisa não tem uma função, ou seja, se você tem um monte de dinheiro e você não dá função para aquele monte de dinheiro, aquilo vai se acabar e você vai ser colocado uma outra função para você realizar perante o universo, né? Então, isso vale para várias coisas que você tem que entender qual é a funcionalidade daquilo, né? Quando você quer algo, quando você diz que precisa de algo, você realmente entende qual é a funcionalidade daquilo que se precisa, né? A gente poderia passar aí por quase todas as leis do universo fazendo esses questionamentos, né? Então, mas acho que o principal é isso, né? É esse entendimento de quando você entrega, né, para Deus, para o universo, ele é um processo bem mais difícil do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo ele é simples, né? Porque o que acontece? A gente tem uma cultura, uma mentalidade do controle, por uma questão de proteção, de sobrevivência, enfim... Por medo. Ego, medo, enfim. Mas, ao mesmo tempo,
a simplicidade que existe em você simplesmente se entregar é onde a mágica acontece. É que nem o processo da meditação, sabe? Aquele processo que você faz um monte de coisas, faz às vezes no yoga, faz asanas, entoa cânticos e tal, mas depois vem a quietude, vem o silêncio. E essa quietude é que vem as respostas. E é a mesma coisa. É nessa quietude é que é a entrega. É a que você realmente, simplesmente deixa, entre aspas, né, a mágica acontecer, que na verdade é o plano divino agir, né? Maravilhoso. Eu, inclusive, ia trazer essa perspectiva das práticas da meditação como instrutor de meditação. Vejo muito essa relação da entrega para que a vivência da prática possa acontecer. Uma vez que uma das definições a que eu mais gosto de meditação é que meditação é uma experiência direta com Deus. Como Deus irá agir através de ti se não houver uma entrega de si para que o todo possa atuar através de ti? E estes envolvimentos de controle com entrega, eles podem parecer antagônicos e são da perspectiva que o Emmanuel trouxe para nós. Mas, ao mesmo tempo, um complementa o outro bem dentro do exemplo da prática de yoga que o Emmanuel também trouxe. A gente faz uma série de processos anteriores para conseguir ter a confiança para soltar, para entregar, para libertar-se dos medos, como o Pava bem trouxe também. E dentro da filosofia taoísta, dentro do I Ching, existem alguns hexagramas que dedicam-se exclusivamente a tratar sobre essa aparente dicotomia entre controle e entrega. Quando nós controlamos tudo, nós não aprendemos mais nada. Porque se eu controlo tudo, eu vou sempre pelos mesmos caminhos e não olho novas paisagens, não entro em contato com novas situações, com novas pessoas, porque eu já tenho um conhecimento e é ali que vai dar certo. Tudo bem, é possível porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o crescimento ele é mais escasso quando nós estamos no controle 100% do tempo. Agora também, é interessante que a gente tenha um mínimo de controle, mas o que é que a gente pode controlar? O que é aconselhado que a gente controle? Bom, que a gente controle aquilo que nós nos alimentamos, que a gente controle os nossos impulsos e instintos para que justamente a gente tenha uma condição de conseguir se entregar e crescer no momento em que o todo, ou que o divino, ou que o sagrado atua por nós. Porque também nós somos um receptáculo. Esse receptáculo tem que estar mais em harmonia para receber o todo. Então a gente pode controlar os funcionamentos internos. Agora, o trajeto não é interessante que você controle, senão a gente fica andando em círculo igual o ratinho na roda lá. Boa. Eu só peguei um gancho que o Hélio disse, porque esse controle, na verdade, é o nosso exercício de fé que a gente tem que ter, porque não há paz sem fé. Se você não tem fé, né, essa provisão que a gente tanto fala, a gente tende sempre externalizar tudo, então a gente tende a colocar provisões lá na frente, né? O bom que o Jorge está aqui, ciclista, ele sabe quanto mais rápido a gente vai na estrada, mais ao longe a gente tem que ficar atento, né? Então a gente sempre tem que ficar com o olho lá na frente e esquece justamente disso que o Hélio falou, que é desfrutar da vista, que a ideia não é ir rápido, é ter o equilíbrio. Então essa provisão, em vez de ser externa, ela tem que ser sempre interna, com foco justamente na fé, no acreditar, saber que você é uma centelha divina e exercer essa função e voltar sempre para dentro, porque, como o Emmanuel também disse, né, essa dicotomia desse paradoxo entre controle ou não controlar é justamente você exercer o seu coração, você começar a usar o coração, que a gente sempre fala aqui, né? Você jamais vai viver em paz se você não usar o seu coração, e principalmente se você não tiver a fé necessária para saber que tudo que você precisa está lá dentro dele. Meditação Mundial, ao vivo.